Oi gente, eu me chamo Ítalo e sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu tô aqui mais um dia no apartamento que eu vou transformar inteiro, que é o apartamento 314. E hoje eu vou ensinar para vocês como fazer uma parede degradê, como essa daqui que a gente fez na varanda do AP. Bom, gente, essa daqui é a parede da varanda que a gente vai fazer o degradê. Vai ser nessa área aqui. A gente também vai contornar aqui até essa lateral e até essa lateral aqui. Nós vamos fazer o degradê em 3 camadas. 3 camadas, vamos dividir aqui essa área por 3. Então, o primeiro passo que a gente precisa fazer é marcar mais ou menos que altura tem esse guarda-corpo aqui da varanda e dividir isso por 3 para que a gente consiga aplicar cada cor no seu respectivo espaço. Bom, gente, medindo aqui o peitoril, a gente viu que ele tem mais ou menos 1 metro de altura. Então, a gente vai dividir ele em 3 partes. Então, cada parte vai ficar aí com aproximadamente 33 centímetros. E aí, para fazer essa divisão, a gente não vai utilizar fita crepe, porque a ideia é que essas tintas se encontrem de forma mais orgânica. Então, a gente não precisa ter aquela faixa muito bem delimitada de cor. O que eu vou fazer, na realidade, é só marcar com a lapiseira mais ou menos em vários pontos aqui da varanda a altura que eu tenho para cada cor. E aí é isso que eu vou começar a fazer agora. Para fazer o degradê, nós vamos utilizar essa tinta aqui, que é a 3 em 1 da Coral, na cor Férias de Verão. Quem assistiu aí o segundo Diário da Reforma viu que essa cor aqui está presente no quarto, na meia parede do quarto. O que a gente vai fazer é, a gente vai utilizar a Férias de Verão e 2 recipientes em que a gente vai misturar a Férias de Verão com a tinta branca. A gente inclusive vai utilizar esse copinho aqui para medir. Então é o seguinte, nessa cor aqui a gente vai, digamos, adicionar uma medida da cor branca e nessa daqui a gente vai adicionar 2 medidas da cor branca desse copinho aqui para a gente ter essas 3 tonalidades diferentes. O Férias de Verão diluído com branco e o Férias de Verão também diluído com branco, mas com um pouquinho mais de branco para ele ficar mais clarinho. Bom, gente, o ideal na hora de você fazer uma parede degradê é você escolher as 3 cores daquela mesma folhinha do leque de cores da marca de tinta que você for utilizar. Se vocês puderem perceber, eu vou até deixar aqui uma imagem na tela do vídeo. Você tem a mesma cor e ela vai clareando conforme ela vai chegando na pontinha ali da folha. E aí você escolhe uma cor mais escura, uma intermediária e uma mais clara para fazer o degradê. No nosso caso aqui, a gente queria dar uma economizada. É por isso que a gente vai utilizar somente uma cor e vai diluir ela com tinta branca para a gente criar essas 3 cores que a gente precisa para o degradê. Bom, gente, aqui eu já apliquei a primeira demão do laranja, que vai ser a cor mais escura, que vai ficar aqui embaixo. Como vocês podem ver, ó, eu não fiz a divisão tão perfeitinha como eu havia falado para vocês, porque a ideia é que isso facilite na hora que a gente for fazer a junção das 2 tintas. Agora a gente vai dividir as tintas. Bom, gente, agora a gente vai fazer a divisão das outras cores, que são as 2 cores mais claras. Eu vou utilizar esses 2 potes de sorvete e o que eu vou fazer é dividir a mesma quantidade de tinta laranja, né, a Férias de Verão, em cada pote e depois eu vou adicionar a tinta branca e vou medir com esse copo aqui. Eu tô achando que eu vou colocar tipo 1 a 2 copos na primeira cor e de 3 a 4 na segunda cor, porque eu quero que essa cor aqui fique bem clarinha mesmo. Eu vou testar aqui como que vão ficar essas cores e mostro pra vocês. Pronto, gente, aqui a gente tem o resultado dessas 2 cores.
Aqui a gente adicionou mais ou menos 2 copos da tinta branca e aqui a gente adicionou mais ou menos 4 copos da tinta branca. É importante que você vá misturando e vá testando para ver. O importante é que elas têm que ficar com cores mais claras uma que a outra, né? A faixa de baixo mais escura, a do meio um pouco mais clara e a de cima um pouquinho mais clara ainda. E aí isso vai variar de acordo com a cor de tinta que você estiver utilizando. Então o importante é que você vá fazendo testes aí com a cor que você utilizou, vá adicionando tinta branca e vá vendo qual a cor que você acha que vai funcionar melhor para você. Agora eu vou começar a pintura da segunda faixa de tinta, que é aquela cor intermediária, e vou mostrar para vocês. Bom, a gente finalizou essa primeira etapa, que é a pintura com as 3 cores diferentes que vocês conseguem perceber aqui. O que acontece é que essas cores ainda estão muito marcadas, né? Você vê muito claramente a divisão entre elas. Para que a gente tenha uma parede degradê realmente bonita, o interessante é que essas cores se misturem de uma forma mais orgânica. E aí é isso que a gente vai fazer nessa próxima etapa. É tentar esfumar a diferença entre essas cores e é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Bom, gente, para a gente fazer o esfumado agora, a gente vai precisar da tinta mais escura e da tinta intermediária, como a gente tem aqui. A gente vai precisar de um pincel para cada tinta e um pincel seco e limpo para a gente fazer o esfumado. Como é que vai funcionar? Você vai começar pelo mais escuro, que é o que eu vou fazer agora. E aí você vai vir passando aqui nessa área, próximo da emenda, certo? Aí você vem com o mais claro e passa aqui também bem próximo, ó, um do outro, certo? Depois você vai vir com o pincel seco e vai fazer uma espécie de X assim, ó, para você ir misturando essas duas cores, para que a mistura não fique tão marcada como estava antes. Outra ideia boa é você usar um rolinho também seco de espuma e ir passando aqui para ajudar nesse processo. E aí eu vou fazer isso na parede inteira, ao redor da varanda toda, e vou mostrar para vocês como é que fica. O ideal é que esse processo seja feito por 2 pessoas. Enquanto uma pessoa aplica a tinta, a outra vai lá e vai esfumar com o pincel e com o rolo. Depois de finalizar essa primeira etapa na varanda inteira, a gente percebeu que o resultado não tinha ficado como a gente esperava. Daí resolvemos aplicar uma outra técnica. Na parte inferior, aplicamos a tinta na horizontal e vínhamos esfumando na vertical. Essa é uma das vantagens da parede degradê. Caso você não goste, você pode refazer o processo quantas vezes necessário para deixar o resultado do jeito que você quer. Alone, stuck in my ways, you came along just like a saint. I was on lockdown, but the whole time you had the keys. I don't know what it is you're doing to me. I was lost before, but baby, now I see. Cause there you are looking at me and I'm looking at you. Looking at us and I'm thinking that we got something good, and I know that there's nothing that's coming between us, no nothing at all. And they can call it love and whatever. Pronto, de dentro do apartamento, essa é a vista que a gente tem da varanda, a gente consegue perceber bem o degradê. Em outros diários da reforma eu já mostrei como que é o pôr do sol aqui, né? Que fica uma cor bem bonita no céu, e a ideia que a gente teve foi reproduzir isso aqui nessa parede da varanda. Então um dia, quando estiver tudo pronto, sentado aqui no sofá ou na mesa de jantar, você vai conseguir ver essa varanda e o pôr do sol aqui atrás. Ali, ó, ficou um pouquinho melhor esfumado do que aqui. Como vocês viram aí, a gente foi aprimorando a técnica conforme a gente foi fazendo. Inclusive, eu mostrei para vocês que a melhor maneira de fazer é passar a tinta na horizontal e esfumar na vertical. Mas o resultado ficou bem interessante. Aqui vai vir jarro de planta. Olha só do outro lado. Como tá legal, você consegue perceber bem. E ali no fundo vai esse banco que a gente também fez. Vai ter vídeo aqui no canal. E aí tá aqui o resultado da nossa parede degradê. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí dessa parede. Até o próximo vídeo de Diário da Reforma aqui do AP. Tchau!